Já foi, estamos gravando aqui. Eu vou agora compartilhar. Ela está avisando, né, que está sendo gravado. Tá avisando que está sendo gravado. Até me assustei quem estava falando. Deixa eu compartilhar aqui para eu postar lá no grupo. Colar. Vou digitar aqui. Link, link da live para quem, para quem for assistir ao vivo. Assistir, assistir no YouTube. Vocês podem fazer perguntas por lá também. Bom, é isso. Começamos agora. Agora, de fato, vamos começar a nossa aula. Eu vou tentar estender essa aula até meio-dia. Não vou passar, obviamente que não. E, e vamos começar falando um pouco, gente, sobre o que é essa questão do logos, o que é o logos. Mas para a gente poder entender, assim, a princípio, a gente tem que entender que o logos, de uma forma mais geral, vamos dizer assim, de uma forma mais grosseira, o logos nada mais é que o pensamento, ok? É o pensamento. Mas, professor, como assim? Logos é o princípio do pensamento. Logos é aquele momento em que os Homo sapiens já se desligam ali, alguns hominídeos, não vou só restringir aos Homo sapiens, mas alguns hominídeos, algum tronco de hominídeos começam a partir do desenvolvimento é, é, de sobrevivência, começa a desenvolver logos. O que, que seria isso? Os primeiros pensamentos, ok? Isso significa que é a partir do momento em que a humanidade, o ser humano, toma consciência de si, ele já está produzindo logos. É que nem quando eu comecei a dar aula sobre o logos, lá no ano retrasado, ou ano passado, não lembro, que alguns alunos do pré-vestibular perguntou, mas professor, então quer dizer que se a gente pensa, logo é logos? Exatamente. Se eu penso, logo existo. Se eu penso, é logos. No momento que você começa a esboçar o pensamento, é logos. Logos e pensamento é a mesma coisa. Mas aí mas fica essa pergunta: em que momento esse pensamento nasce? Né? Aí você vai pegar vários teóricos da antropologia, né, junto com alguns filósofos também da antropologia, alguns pensadores que vão defender que em algum momento o logos nasce, como o Jorge Bataille, que é um teórico que eu sempre estou citando aqui nas minhas aulas. Jorge Bataille, que é um filósofo da área da psicologia, mas ele trabalha também com antropologia. Ele vai falar que o logos ele nasce desde o momento que a gente toma consciência da nossa própria morte. Morte essa que fica bastante configurada na primeira cena do filme. Anotem, na primeira cena do filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Filme dirigido por Kubrick. É um filme da década de 70, um filme muito famoso, é um filme cult do Kubrick. E esse filme mostra a evolução do logos até a inteligência artificial, ou seja, esse filme ele é muito contemporâneo. Na verdade, eu aconselho vocês a assistirem dois filmes. Esse 2001 na Odisseia do Espaço, você não vai conseguir achar no YouTube, eu acho muito difícil. Porque é um filme cult, é um filme que você deve só encontrar em alguns streams de filmes clássicos. Ou, se vocês forem arrumar de outra maneira. Eu cheguei até a ter o DVD desse filme, mas eu perdi. Mas tem um filme que vocês podem achar no YouTube chamado A Guerra do Fogo.
Esse filme, A Guerra do Fogo, eu já passei, inclusive, nas minhas aulas no pré-vestibular. É um filme bastante bacana, que é um filme também que conta como nasce a sociedade a partir dos hominídeos, né? Dos primeiros hominídeos. Aí várias sociedades vão nascendo ali, Homo faber, Homo sapiens e tudo mais. É um filme bastante curioso, é um filme bastante interessante para quem gosta de antropologia, gosta de filosofia e gosta até de psicologia. É interessante você ver ali nascer ali também a própria psicologia, embora a psicologia fica muito mais sendo utilizada como fonte de pesquisa e entendimento nos mitos gregos. Mas, voltando para o filme 2001, Odisseia no Espaço, como é que começa o nascimento do Logos? De duas maneiras interessantes ali. O filme começa com uma tribo de hominídeos, de primatas hominídeos, que eles estão entrando em guerra o tempo todo. Assim, e eles estão querendo defender seu território, né? Suas tocas, suas cavernas. Então, eles estão tentando ali dominar o território. Quando os invasores chegam, chega um momento que esses hominídeos, que os invasores chegam, e eles estavam ali na guerra e tinha ossos ali. A gente não sabe se os ossos que estão ali parecem ser ossos da própria espécie deles, que eles não enterravam. Eles não enterravam seus entes. Eles morriam lá e ficavam lá em decomposição. Eles pegam, um deles pega um pedaço de osso e bate na cabeça do seu inimigo, do seu invasor, né? E o invasor morre na hora com o crânio esmagado. E eles começam a ficar exaltados, excitados, gritando, como se estivessem surpresos. E os invasores, vendo aquela cena grotesca, eles fogem. Ali naquele momento, o primeiro que ergueu aquele osso, ele parece que se torna uma espécie de líder, isso tudo na imagem, tá? Não fica nada explícito, porque não há linguagem, na forma como não conhecemos, ela é toda corporal. Eles estão ali gritando, estão ali se exaltando, ao mesmo tempo eles ficavam olhando o corpo, o cadáver do seu adversário e mexendo no cadáver como se estivesse ainda vivo, porque ele estava ainda se estribuchando. Aí ele batia e se afastava. Aí ele batia e se afastava, com medo, porque como se aquela morte, fosse um fenômeno desconhecido para eles. Eu achei muito sagaz do diretor Kubrick pegar essa cena, que é o momento em que esse hominídeo que acaba de matar o seu adversário com a clava, ele joga a clava, não, um pedaço de osso, e o osso vai girando em câmera lenta no filme. Quando esse osso vai subindo, o Kubrick corta a cena para uma nave espacial. Essa nave espacial, na verdade, é uma estação de astronautas, né? De pesquisa do espaço. Ou seja, a cena inicial do Kubrick pula para milhares de anos no futuro, o que seria 2001, que na época que foi gravado em 1976, 2001 era um ano muito distante. O nosso 2001 hoje está no passado. Mas veja, como o filme do Kubrick é autêntico, ainda é bastante atual. O filme, quando ele corta para o futuro de 2001, que está lá a estação espacial, tem os astronautas, eles já estão a bordo de uma estação cuja estação ela é controlada, ela é administrada por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela está a serviço dos humanos. Só que o filme ele é tão foda que lá pro final a gente vai ter uma surpresa incrível. E assim, é um filme estupendo, porque o Kubrick ele consegue fazer uma linha narrativa do Logos, esse nascimento do pensamento, e vai fechar uma outra forma de Logos, que seria inteligência artificial. Olha só que loucura. A Lívia levantou a mão. Fala aí, querida. Tem spoiler do final, por favor? Oi? Tem spoiler do final.
Não, não vou contar, não. Fica tranquila. Não fica tranquila. Procurem esse filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Assim, pra garotada do século XXI, é um filme um pouco arrastado, tá? É um filme cult, é um filme clássico, é uma época em que a narrativa cinematográfica ela é completada através da imagem. Eu adoro filmes que você consegue interpretar só com as imagens. E é um filme que eu quero voltar Cara, é muito bom porque eu sempre gosto de assistir os mesmos filmes, porque eles são carregados de simbologia. E Odisseia no Espaço é esse filme que você precisa parar e olhar cada frame do filme como uma fotografia. E essa fotografia ela é importante para você começar a entender a linguagem do cinema do ponto de vista da imagem, e essa imagem, além dos diálogos, vai se desdobrando. É claro que seria para uma aula de cinema, nós não estamos aqui para falar de cinema. Quem sabe um dia eu dei um curso sobre cinema para vocês, que é uma área que eu gosto. Mas eu estou falando, mas voltando à questão do Logos, aí, no Kubrick, ele meio que dialoga com a obra O Erotismo de George Bataille. O George Bataille vai dizer que a gente toma consciência da nossa nostalgia perdida, que ele vai chamar, da nossa. O que é a nostalgia perdida? É a consciência da brevidade da vida, é a consciência da morte, é a tomada da consciência da descontinuidade da vida. É o momento em que diante da morte, a gente, a gente toma consciência de que aquele cadáver é, na verdade, o nosso futuro. Isso são palavras de George Bataille. Essa consciência ela só é tomada quando a nossa própria espécie passa a sepultar os nossos mortos. Aí o Bataille vai trabalhar com. É fabuloso esse livro, o erotismo, ele é fabuloso. Ele vai trabalhar, por exemplo, sobre a questão do luto. Ele vai entender ali o que é o luto, né? O luto é esse lugar em que, enquanto o cadáver está em decomposição, o ente que ficou sofre o processo de luto. Aí ele vai falar do processo da, quando o corpo se descarna e torna-se apenas ossos, é o processo de purificação desse luto. É muito interessante o livro Erotismo. Fala aí, Aline, fala comigo. Ô, Júlio, isso tem alguma coisa a ver, tem alguma relação tipo, dos idosos hoje, ainda assim, ser tabu falar da morte, falar de que, fulano vai morrer, e aí tem todo um preparo, e quando você fala o nome do morto, não é pelo nome, é falecido fulano, tem alguma coisa, tem alguma relação com isso? Tem. Pô, boa pergunta, sua pergunta é fabulosa. Tem muito a ver. Por quê? Porque aí a gente. A questão do luto é a gente ter esse tempo de recuperação da perda do ente querido, ok? Então a gente vai passar por um processo. Só para chegar onde eu quero te responder, ainda sobre essa ideia do Bataille, eu li uma história em quadrinhos do Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista brasileiro de São Paulo. Ele fez uma HQ chamada Eu Te Amo, Lucimar. O Mutarelli ele é um artista trágico, ele trabalha a tragédia contemporânea, moderna e pós-moderna e contemporânea. E a Lucimar, ela tinha uma irmã gêmea. Enfim, eu não sei quem morre, se era a Lucimar ou se era a própria irmã gêmea. Eu sei que uma dessas irmãs ela é assassinada e ela é sepultada, ela é enterrada. Como elas eram irmãs gêmeas, quando o corpo da irmã se decompõe, a irmã viva começa a sentir a própria decomposição da irmã. Nós temos aí uma forma muito poética e também trágica do Lourenço Mutarelli lidar com o processo de luto. É interessante que o Lourenço Mutarelli parece que bebeu também da fonte do Jorge Bataille. Agora, respondendo a sua pergunta, isso é uma questão cultural. O luto, ele é tratado de várias formas
em diferentes culturas, em diferentes sociedades. Por exemplo, como que é o Dia de Finados aqui no Brasil? É ligado à questão religiosa, não é? É ligado à questão... A gente tem muito essa herança da Igreja Católica, de certa forma, ir lá no túmulo, rezar, orar, né? Levar velas, chorar pelos seus mortos. E de um tempo para cá, com a ascensão da igreja protestante, os evangélicos eles têm evitado prestar homenagens ao corpo, porque eles entendem que é uma questão, que pode ser uma forma de adorar o morto. Então, no nosso Brasil, a gente tem uma série de tabus em relação ao morto. Veja, os finados aqui, você vê muita oração. Quem vai visitar o seu ente que se foi nos cemitérios daqui e do Brasil como um todo, você vai ver muito choro, muita lágrima, você vai ver muita coisa. Já no México, por exemplo, a missa de finados, como a Aline falou, também é a missa de finados. Nós temos essa coisa também da despedida, do consolo, da religiosidade, né? Para que serve a missa de sétimo dia? É para o morto? Não. A missa de sétimo dia é para os vivos. Porque quem tem consciência da morte não é o morto, é o vivo. Quando a gente morre, não há mais consciência. Então, o que acontece? A consciência da morte é sempre do que está vivo. A missa ela é apenas um processo de fazer com que aqueles que ficam entenderem o processo da morte com mais facilidade. Não é para o morto. Nunca foi para o morto. Já no México, nós temos uma cultura totalmente adversa do Brasil. Por exemplo, lá o Dia dos Mortos é comemorado, inclusive eles têm lá uma figura religiosa que é a própria morte. Eles cultuam a morte, que acho que é Santa Muerte, e ela é o dia dela no dia de finados do México. Pelo menos até onde eu sei. Mas a questão aqui é o seguinte: lá o povo faz festa dentro dos cemitérios. Eles fazem festa. Eles tocam violão, bebem tequila, comem lá dentro do cemitério. Eles tocam músicas em cima do túmulo dos seus entes que partiram. É uma outra vibe, é uma outra cultura, é uma outra forma de lidar com a morte. A gente pode dizer que nós brasileiros temos uma negação em relação à morte? Temos, por várias questões. Por causa da questão religiosa, até porque muitas pessoas... muitos cristãos, eles negam a morte, porque eles vão dizer que uma vez que o morto foi embora, agora é só aguardar o dia do juízo final e pensar na próxima vida, né? Mas as outras religiões também, elas lidam um pouco com a morte, também de uma certa forma também um pouco receosa, inclusive de matriz africana. E só que eu acho que das religiões de matriz africana, elas lidam melhor com a morte do que as próprias religiões, a própria religião cristã, né? Mas a fato é que a negação da morte ela é uma negação do ponto de vista religioso e do ponto de vista psicanalítico. Porque quando a gente perde alguém, a gente nega a morte, a gente não quer que essa pessoa vá. Isso também está no ponto de vista psicanalítico. É a negação em si. A negação de que eu perdi alguém, eu não quero que essa pessoa vá. A pessoa só passa a entender com o processo de luto, com o processo de... Não é que a pessoa vai ser esquecida. Deixa eu abrir aqui a janela, que eu estou sentindo um pouco de calor. Não é que a pessoa vai esquecer do seu ente. Só que o processo de luto tende a fazer com que essa pessoa lide melhor com a sua perda. Por que a gente está falando sobre o luto em vez de estar falando de logos? Porque o logos, pelo menos o logos, aquele logos no início da humanidade, e eu estou falando aqui de dois logos, tá? Eu estou começando a falar do logos como princípio da razão, mas temos o logos como princípio da teoria da razão. É um princípio teórico que vai ser desenvolvido nos pré-socráticos, tá? Esse logos, ele vai dar origem também
à mitopoética, aos mitos. Eu estou falando da perspectiva grega, mas isso pode acontecer, mas isso pode ter acontecido em todas as sociedades antes mesmo da origem da Grécia, ok? Da Grécia como nós conhecemos, historicamente. Por quê? Porque quando a gente toma consciência da morte, da brevidade, que o Bartoli vai chamar de descontinuidade da vida, a nostalgia perdida, o abismo, a gente precisa, de certa forma, buscar elementos de continuidade. Naquele momento do início, dessa consciência, dessa tomada de consciência do Logos, instintivamente a gente tentava compreender essa perda através dos fenômenos, que também, por sua vez, os fenômenos naturais eram instrumentos de terror para a gente. Porque no início da humanidade, a gente era ameaçado por predadores, éramos ameaçados pelas forças da natureza, né? Pelas mudanças climáticas daquela época. E éramos como se fôssemos crianças que não conseguíamos entender aquilo. Lembra quando os nossos pais falavam: não, isso aqui, meu filho, é o papai do céu que está mandando raio, não fica assustado, não. Isso parece ser bobo, mas a gente começa a personificar deuses, a antropomorfizar deuses, numa tentativa de compreender os fenômenos da natureza. E, por consequência, a própria morte. Porque do momento que você consegue transformar trovão em um deus, poderia ser Zeus, ou poderia ser um orixá, você começa a, de certa forma, encarar os fenômenos da natureza como seu igual. Então, aí começa a surgir aí a forma como nos relacionamos com a natureza do ponto de vista de cultuar esses deuses. Aí começa a surgir o que para a Grécia seria a mitopoética. Veja, a mitopoética é bem pré-Grécia, tá? E se a gente vai falar um pouco sobre essa questão da Grécia, a gente vai retomar essa questão do Logos, mas a gente precisa entender primeiramente o que foi a Grécia. Muitas pessoas vão achar que a Grécia, por ter desenvolvido um pensamento ocidental, e a minha preocupação aqui não é só falar sobre o pensamento filosófico a partir da Grécia, mas eu quero trazer também filósofos ocidentais, mas também trazer pensadores que começam, pensadores pan-africanos, que também falam um pouco sobre as outras filosofias africanas, porque nós sabemos que a filosofia grega ela não produziu nada do nada. Só para vocês terem uma ideia, no período helênico, né, na Grécia helênica, né, quando eu falo helênica, era um momento, o helenismo foi aquele momento em que a Grécia sai do seu estado totalmente agrário, do seu estado totalmente primitivo, ok? Eu não gosto de usar essa palavra, mas aqui cabe aqui. E ela, quanto cultura, quanto pensamento, começa a se desenvolver no helenismo. Esse período helênico foi o período de florescimento do pensamento grego, mas o pensamento grego só existe a partir do seu contato com o mundo exterior. A Grécia, naquele momento, não era isolada. Pelo contrário, a Grécia tinha muitos contatos. Só para vocês terem uma ideia, para os gregos, os egípcios e o próprio continente africano já era a sociedade, e já era a sociedade avançada. Em outras palavras, e sendo que dessas sociedades, o Egito era o povo mais desenvolvido tecnologicamente, tanto do ponto de vista prático, tecnologicamente prático, mas do ponto de vista do pensamento. O povo egípcio já era desenvolvido, eu quero evitar de falar a palavra evoluído, tá? Mas já era um povo desenvolvido, sofisticado, quando a Grécia ainda estava começando a desenvolver pensamento. Porque
a Grécia, antes do helenismo, ela ainda era mitopoética. Professor, mas o que é mitopoética? A mitopoética é quando ainda o pensamento, o logos, ainda estava tratando toda a razão da sua existência a partir dos deuses e dos seus fenômenos naturais. Do ponto de vista de que ainda estava muito forte que tudo que era regido na sociedade grega era por vontade dos deuses. Veja, isso vai persistir até Sócrates, Platão, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que é essa tríade. Mas você começa a perceber que os filósofos já estão se desvencilhando dessa mitopoética. Mas isso só é possível graças aos pré-socráticos, que foram os primeiros a desvencilhar o logos mitopoético e vai desenvolver ali o logos que esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, Os Pensadores, vai chamar de logos universal grego. Ok? Isso aqui é da série Os Pensadores, para quem está chegando agora. Eu estudei esse livro, Os Pré-Socráticos, para poder trazer essa aula para vocês. Isso tudo eu tive que fazer em menos de 5 dias, até foi o tempo que me coube, então tive que ler e ir anotando tudo. Então a gente precisa entender, gente, que o Oriente, como um todo, ele foi sim fonte do pensamento grego. Tá? Não é eu que estou dizendo isso, é através dos meus estudos, tá? Que diz isso. O Oriente é fonte do pensamento grego. Por que eu estou dizendo isso? Só para vocês terem uma ideia, o Dionísio, o deus Dionísio, o Baco, ele era um deus do Oriente. Em algum momento, o que era cultuado na Grécia agrária, ali como ritual de oferenda à terra, que seria a Geia, possivelmente, o Dionísio ele ocupa esse lugar de uma Grécia já muito patriarcal, agrariamente patriarcal. Então, toda a fluidez de pensamento grego começa a vir de fora. E até aquele momento, era basicamente mito poético, ok? Deixa eu só ver aqui, deixa eu dar uma olhada lá no YouTube para ver se tem alguém com dúvida. Então, opa, deixa eu tirar aqui o som. Bom, por enquanto ninguém falou. Se tiver no YouTube, quiser fazer um comentário aqui no chat, quiser tirar dúvida, fica à vontade, tá? Deixa eu beber água, que eu já estou aqui já com a garganta secando. Voltando aqui, tá? Então, essa passagem da mentalidade mitopoética para a mentalidade teórica, ela vai sendo progressiva, né? O ponto de contato da cultura grega com a cultura de fora é o que os teóricos vão chamar de uma globalização, de uma primeira globalização. É a partir desse ponto de contato com as outras culturas que esse intercâmbio ele vai gerar essas novas formas de entender o mundo, de agregar com novas culturas, como foi o caso que eu citei do Dionísio. Então, nós temos a mitopoética como uma forma do bem e o mal dos deuses no âmago, né, dessa psicologia, que vai ficar muito bem retratada nos heróis de Homero. Quem foi Homero? Quem foi Homero? Homero foi um grande. Ele foi o cara que simplesmente escreveu a epopeia, né? A Ilíada, né? A Odisseia. Né? Então, o que seriam essas epopeias do Homero? Nada mais seriam de coletâneas
de eventos bélicos, cujos esses eventos eles eram o tempo todo interferidos pelos deuses. Mitopoética. Ou, em outras palavras, a, a epopeia de Homero ela é regida ainda pela mitopoética. Mas, professor, nós temos ali... Então, mas vem cá. O que Homero narra ali? A gente deve entender como literatura, devemos entender como fonte histórica ou devemos entender como algo religioso? Gente, eu vou dizer uma coisa aqui muito, muito clara. A gente deve encarar como eu encaro a Bíblia. Um documento que serve como testemunho histórico, porque ali temos fatos históricos. No entanto, nós temos ali alegorias, nós temos ali elementos míticos. Então, assim, você entender que algumas passagens da Bíblia podem ter testemunho histórico? Pode. Agora, colocar ali um ex machina, que a gente chama ex machina na literatura, é toda aquela força externa que altera a narrativa circular dos personagens. Então, ex machina é aquele tipo de coisa assim. O herói foi raptado pelo vilão, ele está preso lá numa máquina que vai triturar ele vivo. Aí acontece alguma coisa que ele é salvo por alguma... Do nada aparece alguém. Isso a gente chama de ex machina. Ou seja, é uma força externa que vai salvar os personagens. Então, eu entendo que eu posso ler Homero a partir de uma perspectiva testemunhal histórica? Posso. Até com o próprio documento, para poder entender, tentar buscar ali o que foram essas guerras no período de Homero. Mas fato é que Homero ele era um contador de história. Ele tinha contato com esses outros povos que contavam várias histórias. Homero adaptava e ele circulava a sua narrativa, a sua contação de histórica, a partir de uma perspectiva mitológica, mítica, ou mitopoética. Percebem? Então, assim, a gente pode pensar que dentro da Odisseia ou da Ilíada, temos ali elementos alegóricos, porque tem ali a ação dos deuses, mas também a gente pode pensar que podem ter fatos históricos ali que a gente não pode tomar como verdade, porque é tudo especulação, é narrativo. Mas a gente pode tentar, à luz de outros documentos, comprovar que, de fato, o que o Homero está contando teve fundamentação histórica, porque ele foi testemunho ou ouviu de testemunhas de uma época. Bom, vou dar uma parada aqui e saber. Alguém está com dúvida até esse momento? Podem perguntar. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Então vamos lá. O primeiro detalhe que a gente precisa entender sobre essa questão dos mitos é entender o antropoformismo. Ou seja, é quando os deuses gregos eles são divinizados a partir da imagem dos seres humanos, dos homens. Aqui no caso da sociedade grega, né? E há uma tentativa aqui de fato, soterrar tudo que era de monstruoso na mitopoética grega. O que eram monstros, que seriam fenômenos da natureza, passam a ser divinos, passam a ser entendidos como seres de providência, né? Divindades de providência, certo? Nós temos também uma... Aí vamos falar um pouco da sociedade grega. Parece que não, mas essa questão da mitopoética ela está muito agregada à sociedade grega. Que até aquele momento, quando ela deixa de ser 100% agrária, ela passa a ser
é também regida por uma aristocracia grega. Essa aristocracia grega, ela tinha em sua religiosidade a, o deus Apolo, ok? O deus Apolo. É uma aristocracia política em que ela vai, eu vou até colocar aqui, aqui para vocês entenderem, Deus, eu vou mostrar para vocês, tá? Dios Luz, ok? Vou mostrar aqui, eu vou compartilhar esse rascunho aqui para vocês terem um pouco da expressão grega. Espera aí, deixa eu pôr aqui, pá. Bom, nós temos aqui, né, a expressão Deus, Dios, luz, que é o que vai determinar a sociedade aristocrática, né? Que tem como base religiosa o deus Apolo. Ok? Esbarrei aqui sem querer, apaguei aqui o negócio. Percebem? Então, aqui está com mau contato. Então, vou pôr aqui de novo. Então, a gente indo um pouco mais, falando um pouco sobre as paixões, né? Falar um pouco sobre esses deuses, a gente pode também considerar que as paixões humanas, elas também faziam parte dos deuses antropomórficos, ok? Por exemplo, faz com que Zeus, por exemplo, tenham filhos mortais. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que aos poucos, e a gente está falando de toda uma construção que vai desde uma genealogia mítica, que seria quando Zeus, ele mata o pai Cronos e ele toma ali o poder, ele toma para si o Olimpo e ele tem ali junto com ele um panteão de deuses, de deusas, tá? Em que nesse panteão ele é o deus máximo, na hierarquia ele é o deus máximo. E percebam, né? Zeus, mesmo sendo esse deus máximo, esse deus que rege a vida dos homens, ele também é dado às paixões como os homens. Por exemplo, é fato que dentro da mitologia grega, Zeus se transforma muitas vezes em animais para vir à Terra e seduzir as mulheres. Zeus é uma espécie de garanhão do Olimpo, né? Então, esse Zeus, como chefe do Olimpo, como força organizadora do patriarcado, veja, quando a gente pega lá o início da mitopoética, vou até escrever aqui, mitopoética, quando a gente pega lá o início da mitopoética, né? E traçamos ali uma tentativa de organizar todo o caos, porque, veja, o que é o caos para o pensamento grego? É a desorganização, né? E esse caos, ele é o que vai dar início a tudo, né? Vai dar início à Terra, a deusa Terra, o céu, o Cronos, que é o tempo, que vai ali
dentro da mitologia, se apoderar da terra, né? Eu não estou conseguindo associar com a deusa, não sei se é a própria Géia, não me lembro. Depois eu vou procurar me aprofundar mais na mitologia grega, que faz muito tempo que eu estudei. Mas veja, tudo começa no caos. Isso não parece muito semelhante à história geral? Não parece? Pelo menos na genealogia de outros mitos de outros povos. Por que isso acontece sempre no caos? Porque é uma tentativa de organizar o universo. Então, os deuses eles surgem para tentar organizar o universo, tentar fazer com que compreendamos o início da nossa própria existência, né? Desde o momento que a gente toma consciência do Logos. E com o tempo, conforme essa mitopoética vai criando novas narrativas, novos entendimentos, ele também vai se hierarquizando. E conforme a sociedade vai se tornando também hierarquizada. Então, aqui serve essa hierarquização do Olimpo? Serve também a sociedade grega, serve também a aristocracia grega, que vai ali determinar, que vai ali ser como força, como topo da cadeia social, enquanto os camponeses ainda vão continuar ali produzindo para essa aristocracia, ok? Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo ok? Posso continuar? Então, continuemos, então. Vamos lá. Então, o politeísmo, né, esse politeísmo grego, o que é poli? Poli é vários, né? Vários, religião de vários deuses, né? Vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Politeísmo, religião de vários deuses. Estou simplificando, tá? De vários deuses. Monoteísmo. Monoteísmo. É a religião de um Deus só. Na sociedade grega, religião de um único Deus. Ok? Como a religião como a sociedade grega ela é politeísta, nós temos aí essa unidade de criação divina, de organização do próprio caos, ok? E é da vontade dos deuses que determina o destino dos heróis. Esse é um outro ponto interessante. Nós temos aí a origem, a gente vai pegar aí a tragédia grega, mas começa também com Homero, que tudo é pautado no herói. Quem são esses heróis? Esses heróis são aqueles que são os preferidos dos deuses, né? Sobretudo do deus maior, que é o Zeus, e eles vão determinar o destino desses heróis. É da vontade dos deuses que esses heróis precisam passar por um processo de purificação, ainda que seja pelo sofrimento, para que quando esse herói retorne, ele retorne purificado. Se você for pegar, por exemplo, a Homero, se você for pegar as epopeias de Homero, ele é pautado tudo nisso, né? Nós temos ali, acho que é Ulisses, que vai fazer uma longa viagem depois da Guerra de Troia, passa por várias provações, e quando ele chega no seu objetivo, quando ele termina a sua odisseia, ele já está purificado, ele já é uma outra pessoa. Parece que não, mas essa narrativa ela existe até hoje dentro da nossa cultura pop, dentro das séries, dentro dos livros, dentro da literatura. Se você for pegar essa coisa da jornada do herói, o que é a jornada do herói? O herói está em seu cotidiano, com seus vícios. Ele é chamado para essa odisseia, essa jornada. No princípio, ele nega essa jornada.
mas aí ele sofre uma perda muito grande, e a partir dessa perda, ele vai buscar finalmente ele não consegue mais recusar esse chamado, então ele é obrigado a ir para essa aventura. Nessa jornada ele vai precisar de um mestre, que é aquele cara que vai orientá-lo. Aí nós vamos ver aí vários exemplos. Star Wars, temos lá o mestre Yoda, nós temos nos antigos desenhos que eu gosto, dos Thundercats, por exemplo, não é nem do tempo de vocês, nós temos acho que é o Diaga, que era o mestre do Lion. Então nós vamos ter, cara, assim, no próprio filme do Homem-Aranha, quem foi o mestre na jornada do herói do Homem-Aranha foi o Tony Stark, né? Ainda que há controvérsias a partir disso, né? Mas, assim, toda a jornada do herói, ele passa por esse processo. Então, ele vai ele, infelizmente, ele é chamado para essa jornada através de uma perda, sendo que no início ele nega. Aí ele sofre essa perda, vai buscar, então, alguém que já tenha passado por esse processo. Nós temos aí também uma coisa da ancestralidade. É através de quem passou por aqui antes que eu devo ouvir. É através do meu ancestral que eu vou trilhar esse caminho, porque ele já trilhou esse caminho. E aí, ele finalmente ele aprende, que nem Karate Kid, tá ligado? Karate Kid não passa lá pelo mestre dele lá, né? O mestre. Qual é o nome dele, gente? Eu tô falando do filme antigo, nessa nova versão, não. Senhor. Enfim, o Miyagi, bom. Senhor Miyagi, né? O que acontece? O Daniel San, né? Ele sofre bullying, ele sofre bullying, ele se apaixona por uma menina, ele não consegue fugir desse bullying, ele tenta negar, confrontar os seus agressores, só que em algum momento ele não tem escolha, então ele é obrigado a procurar o seu Miyagi para ensinar as artes marciais para ele. Então ele passa ali por um treinamento e vai para a luta. E ele sofre. Qual o momento de sofrimento? Esse é o momento também da narrativa do herói, que é a narrativa em que o herói, depois que ele está preparado, ele vai para a sua aventura. E no processo da aventura ele vai sofrer uma série de mudanças. Ele vai através do sofrimento, através do aprendizado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um livro muito bom do Joseph Campbell. Joseph Campbell. Joseph Campbell. Vou mostrar aqui só alguns livros. 2 livros que eu vou recomendar para vocês. O Herói de Mil Faces, não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo aí? Estão vendo? Que é esse livro aqui. Deixa eu botar aqui na imagem. Vocês estão conseguindo ver? Eu não estou vendo vocês, não. É porque eu estou compartilhando tela. Está dando para ver, sim. Oi, não consegui ouvir. Oi? Está dando para ver. Tá. Deixa eu pegar aqui porque a minha internet está muito lenta. Mas é esse livro aqui, ó. O Herói de Mil Faces. Esse livro é bom. É o Herói de Mil Faces. E tem até PDF dele aqui, ó. Agora sumiu a imagem, professor. Ó, que legal. Tem um PDF. Vou deixar aqui aberto para compartilhar para vocês. O Herói de Mil Faces. Sumiu porque eu estou no compartilhar com vocês, tá? E tem esse daqui também, ó. Cadê? Tem outro aqui, gente. Cadê? Deixa eu botar aqui. Livros. Joseph Campbell. Tem o Herói de Mil Faces. E tem esse aqui, ó, O Poder do Mito.
Esse poder do mito aqui é muito bom também, tá? É esse aqui que eu tô aqui, o dedinho vai abrir aqui. Esse livro aqui, vocês estão vendo, tá? É o poder do mito. Então, na jornada do herói, quando o herói ele passa por esse processo de sofrimento, de expiação, quando ele chega no ápice da narrativa em que ele consegue vencer os seus obstáculos e os seus temores, ele volta de novo para o ciclo inicial, né? E ele passa a ser. Ele passa. Ele não é mais o mesmo. Esse herói já mudou, né? Esse herói ele já não é mais o mesmo. Ele passou por um processo de purificação. Assim são as narrativas. Assim são as narrativas é, que determinam o destino do herói através dos deuses. Isso vocês podem notar que isso é uma questão que isso faz parte de uma narrativa muito antiga que começa lá na Grécia Antiga. Joseph Campbell, para quem quiser pesquisar mais, está aí, tá? Joseph Campbell. Bom, seguindo adiante, nós temos a Areté. Cadê? Ah, tá. Espera aí, gente. Eu pulei aqui uma folha, não era nem para ter chegado nesse ponto, né? Tá, mas assim, vamos retornar então aqui, fazer um breve retorno. Então, nós temos aqui, do surgimento do Logos, a mitopoética, né? Nós temos a explicação da natureza pelo viés dos deuses antropomórficos, né? Que aí nós temos ali uma simpatia aos deuses. Deixa eu fechar aqui a tela para a gente poder se olhar. Deixa eu fechar aqui para a apresentação. Então, nós temos aqui, né, o surgimento do Logos, que é muito poético, explicação da natureza pelo viés dos deuses antropomórficos. Nós temos o elemento aí da simpatia do homem, que é uma forma de buscar uma primeira racionalidade, ok? Uma primeira racionalidade. E agora a gente vai falar um pouco sobre a physis. O que é a physis? É o surgimento da filosofia como nova forma de investigar a realidade. E aí nós temos aí a nossa primeira ruptura com a mitopoética. Então eu vou botar aqui para vocês, vou botar aqui a apresentação, aqui, na apresentação, aqui, a physis. Vou deixar isso daqui. Não vou apagar logo, acho que não precisa mais. E vou pôr aqui, physis. Esse é o termo grego, né, para o surgimento ali ainda inicial da filosofia quanto nova forma de investigar a realidade. Ok? Então, nós temos ali uma ruptura com a mitopoética. Ok? Enquanto vocês anotem aí, eu vou só aqui rapidinho, que o Black está batendo na porta porque ele quer entrar. Só um minuto. A minha mãe parou. A minha mãe abriu para ele. Ok? Então, gente, vamos falar um pouco sobre essa physis, né? Então, a gente vai começar falando o seguinte: a filosofia, ela nasce ali
Deixa eu interromper mais uma vez aqui a gravação. Aqui. Então, a filosofia ela nasce ali como uma outra forma de explicar a natureza, né? As estruturas, e também explicar não só a natureza, mas como explicar as estruturas sociais e os acontecimentos pela ação dos deuses. Então, veja, ainda que a filosofia comece a surgir ali, e começa a surgir aqui os pré-socráticos, ela está inteiramente ligada ainda à questão da mitológica, ou da questão mítica, ok? Então, mas aí a gente começa a perceber algumas mudanças nesse pensamento, que é o quê? Vamos lá. Nós temos ali, olha só que coisa curiosa, até esse momento dessa racionalidade teórica, que ainda vai começar a se desenvolver, a Bruna está pedindo para voltar à tela, claro, vamos lá. Até a gente começar a se desenvolver, até a gente começar a desenvolver essa mitopoética, os nobres, né, que são os filhos, eles eram tidos como filhos dos deuses do Olimpo, né? Ou seja, esses nobres da sociedade, né, da sociedade aristocrática grega, olha só que curioso, né? Eram tidos como pertencentes a uma linhagem divina, né? Mas esse pensamento mítico vai sendo superado pela filosofia, né? Pela filosofia socrática, a partir do momento que eles começam a questionar não somente os próprios deuses, mas quando eles começam a questionar a própria sociedade grega, né? Então, esse pensamento mítico ele vai sendo superado pelos filósofos. É isso que eu quero deixar bastante claro para vocês. Isso leva-se muitos séculos, tá, gente? Todo esse processo acontece antes mesmo do século VI a.C., tá? Então, a gente está falando aí... Por que eu estou falando isso? Porque do século VI em diante, nós vamos ter os pré-socráticos e depois os socráticos, que seria aí os próprios filósofos de Sócrates, Platão, é a partir de Sócrates que vai gerar uma nova escola. Essa escola socrática é o que vai começar a partir da investigação teórica, começar a estruturar o pensamento no Ocidente. E esse pensamento ele tem seus benefícios, mas também tem seus malefícios, tá? Inclusive, séculos depois, já no século XIX, vai ser muito questionado pelo filósofo Nietzsche. Mas a gente tem uma longa caminhada para chegar lá, tá bom? Então, a gente vai começar a falar de Tales de Mileto. Tales de Mileto. O que foi, Aurora? Tu quer participar da aula, filha? Ô, papaizão. Eu quero ver o que você está fazendo, moleque. Aí, o que acontece? O Tales de Mileto, ele foi nada mais nada menos que o primeiro pré-socrático, certo? Ele inaugura uma postura investigativa que abandona algumas explicações mitológicas, ok? O primeiro é perguntar pelo princípio originário de todas as coisas. Veja, que coisa foda, né? O Tales de Mileto, ele não vai só questionar os mitos, ele vai questionar, para ele começar a questionar os mitos, ele precisa ir na origem do universo, inclusive do caos. E através da physis, e ele vai se valer da physis, ele vai
ele vai questionar a mitopoética e vai trabalhar, a partir daí, a física. A física que vem de física, né? Mas não é a física como conhecemos hoje. Pois bem, então o Tales de Mileto, ele vai primeiro, ele vai começar a perguntar pelo princípio originário de todas as coisas, ok? Que simplesmente era chamado na época deles de arqué, ou arqué, ou arché. Arché, na verdade, se pronuncia arqué, né? Arqué. Vamos lá. Cadê? Ai, Jesus. Arqué, ok? Então, nós temos essa palavrinha grega aqui, arqué, que através da physis, cuja physis procura o surgimento, né? O surgimento da origem de todas as coisas, ou seja, a arqué. É através da physis que se busca a arqué. Combinar, certo? Então, por exemplo, o Tales vai desenvolver, por exemplo, a ideia de que a água é o princípio da existência. Foi o filósofo. Percebe que através da filosofia começa a surgir aí, né, as várias disciplinas que vocês hoje estudam, começam a perceber, né, que a origem de todas as coisas, né, é através daí que vai surgir a física, vai surgir a química, vai surgir uma série de coisas, ok? Alguém quer colocar alguma questão antes de partirmos para outro pré-socrático? Se você puder voltar a reproduzir de novo lá, só para terminar de copiar uma parte, eu agradeceria muito. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou voltar aqui. Tá ótimo. Bruna, eu não estou conseguindo ouvir direito o seu áudio, tá? Só para te avisar, porque às vezes eu posso não te responder por causa do... Tá muito distante. Eu não estou mandando nada. Quem está mandando é a Lívia. É a Lívia que está mandando, professor. Tá. A Lívia eu entendi. Eu escutei um barulho e pensei que era do seu. Não, não era eu, não. Não era eu. Tá. Bom, quem quiser colocar mais alguma questão, se quiser perguntar alguma coisa, deixa eu ver se tem alguém lá no grupo perguntando. Juan, ele está perguntando aqui, o arqué seria, então, o princípio primordial de tudo? Seria. Seria o caos, né? Seria o início do caos. O arqué, eu vou buscar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu ver aqui. Arqué. Eu vou pôr aqui. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Opa, cadê? Vamos lá. Vou aqui na janela. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Arqué. Não sei se vocês estão vendo. Tá? Em filosofia, que é em grego clássico, aí temos aqui em grego, refere-se ao princípio fundamental da origem do universo. Oi? Agora foi. Não entendi nada. Poderia repetir, por gentileza? Tá, vamos lá. Então, vamos lá, voltando aqui. Em filosofia, arquétipo. Não estou entendendo nada, está muito confuso. Poderia repetir? Não entendi nada. Não está dando para ver, é isso? É isso? Se não está dando para ver, não tem problema. Eu vou explicar para vocês aqui, tá? Fiquem tranquilos, tá? Deixa eu só ver aqui como é que está vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mas vamos lá. Em filosofia, arqué em grego, refere-se ao princípio fundamental, ok? Ao princípio fundamental, origem do universo. Certo?
Sim, cadê, gente? Eu quero entrar. Buscando pelos filósofos pré-socráticos. É a substância primordial, repito, primordial, da qual todas as coisas derivam e a qual tudo retorna. Ok? Então, dá para ver sim, eu estou conseguindo ver aqui. Então, o Juan, arqué é sim o princípio fundamental do universo. Tá? Isso é só para vocês se situarem. Deixa eu voltar lá para o texto que vocês querem ver. Deixa eu ver aqui, não aqui, não aqui. Estão conseguindo ver? Estou conseguindo ver, gente? Ótimo, beleza. Então, retomando agora. Gente, a aula online é assim mesmo. Eu estou fazendo uma porrada de coisa aqui para tentar dar a melhor aula para vocês, tá? Ai, caramba. Bom, vamos lá. Gente, como é que eu faço para tirar esse retorno? Acho que agora foi. Não porra nenhuma. Bom, vamos. Vocês gostam, né? Vocês gostam, né? Então, vamos falar agora de Heráclito, gente. Quem é Heráclito? Heráclito. Heráclito, ok? O Heráclito, ele é o primeiro pré-socrático a sugerir que a realidade é ordenada por uma razão universal, ou seja, logos, e uma razão está em constante devir, ou seja, do vir a ser. Então, Heráclito, ele é o primeiro a propor um logos universal. Veja, não é um logos primordial, tá, gente? O logos primordial é o pensamento que vem se desenvolvendo. O logos universal, e essa palavra universal ela não está aqui à toa, esse logos universal ele está ligado a um constante devir. Ou seja, o Heráclito ele abandona o mito pelo logos para sugerir, para desenvolver um pensamento. Olha só que bacana. Científico. Ok? Professor, Alguém quer falar alguma coisa? o logos universal seria o que você falou? O logos universal, Bruninha, é um logos que tem como princípio o pensamento científico. Ok? Que tem como princípio o pensamento científico. Na verdade, Bruninha, o logos aqui em Heráclito é o pensamento universal do ponto de vista de produção de conhecimento. Isso vocês conhecem. Que a gente também descobriu uma nova palavra que é sinônima de produção de conhecimento, que é o quê? Epistemologia. Opa, escrevi errado, tá vendo? Lerdo pra cacete. Pronto. Ok? Pegaram a visão aí? Ah? Conseguiram entender esse conceito, gente? O Heráclito, ele pega o logos, ele passa a propor, através do princípio da physis, ok? Da physis do Tales de Mileto, que vem trazer através da physis um entendimento da arqué, ok? E através desse princípio da physis, ele também propõe um logos universal. Eu fiquei de falar com vocês, eu não sei se eu já cansei, eu já falei isso nas minhas aulas um monte de vezes. Mas vocês já perceberam que eu já falei muitas vezes sobre que o conhecimento, para ele ser um conhecimento
para o conhecimento ser de fato um conhecimento genuíno, ou seja, para ser produção de conhecimento, um fato ele precisa ser universal. E ele só pode ser universal a partir da produção de conhecimento. Não é isso? O que, que é, ou seja, o que, que é universal? Vamos lá. Eu já usei esse exemplo. Energia elétrica. Energia elétrica para uma criança, ela ainda não é um conhecimento. Ela pode conhecer esse conhecimento de uma forma empírica, tomando choque, ou de uma forma universal, que seria o quê? Através de que, a partir do seu estudo, ou da sua consciência de que uma lâmpada acesa é uma energia elétrica, ela passa a atender pelas leis universais do conhecimento científico que a energia elétrica existe, sem ela precisar tomar um choque. Ok? Ficou claro isso? Então, o conhecimento universal, que a gente também vai chamar de metafísica, ou seja, o próprio Kant vai chamar de metafísica. A metafísica em Kant, na verdade, a metafísica ela está sendo proposta, ela é proposta a partir do conhecimento empírico e do conhecimento universal. E aqui, no caso dos filósofos, Tales de Mileto e do Heráclito, quando eles propõem uma nova forma de investigação dos fenômenos da natureza, eles estão propondo novas formas de entender a metafísica. Porque se a metafísica é também mito, porque muitas vezes esses mitos são universais, a gente não pode negar que os mitos são universais, o conhecimento também é universal. Então, quando o Tales de Mileto propõe, através da physis, um estudo do princípio originário de todas as coisas, ou seja, a arqué, o Heráclito vem e tenta também, através dessa mesma linha de pensamento, universalizar esse logos no ponto de vista do pensamento científico. E quando o Heráclito fala em um constante devir, o que ele está querendo dizer com isso? Que todas as coisas mudam. E Heráclito está querendo dizer que tudo está em constante mudança. O rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Já ouviram essa frase? Pois é a frase de Heráclito. Então, se vocês forem pensar que para Heráclito o devir está no ponto de vista de que todas as coisas mudam. Não é à toa que o filósofo Nietzsche, né, o grande filósofo Friedrich, esse nome é alemão, sempre é difícil de escrever, mas vou tentar. Nietzsche, deixa eu ver se eu vejo daqui algum livro dele. Vou dar para ali, mas está muito longe. Nietzsche. Ai, tomara que eu tenha acertado. Deixa eu ver aqui. Vou aqui no Pai dos Burros. Oi. A tela aqui para mim ainda é no Google, ainda está no Aquer. Como é que é? A tela que está aparecendo para mim ainda é a tela do Google, quando você pesquisou. Tá. Foi bom você ter falado isso. É porque eu esqueci de mexer aqui, tá? Eu vou mexer aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui no Google Meet. Foi bom você ter falado, Pura. Vamos lá. Tá. Apresentação. Vou aqui, ó. Para a apresentação. Porque, cara, é muito. Eu tenho que ficar o tempo todo manipulando aqui. Vou botar aqui, ó, que aí vai ficar mais fácil. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tô compartilhando a tela. Cadê? Dá para ver?
Foi, né? Ótimo, ótimo. Então, deixa eu só procurar aqui. Eu escrevi certo Friedrich Nietzsche. Deixa aqui no Pai dos Burros. Friedrich Nietzsche. Eu sempre erro na hora de digitar. Então, o Friedrich Nietzsche não é à toa que ele vai buscar, né, ele vai buscar no dos pré-socráticos uma forma de retomar a filosofia inicial. É por isso que o Nietzsche vai trabalhar sempre o devir, porque ele vai fazer duras críticas aos socráticos, tá? Ele vai fazer uma dura crítica, não só aos socráticos, mas ele vai fazer uma dura crítica a uma crítica totalmente da filosofia ocidental. É por isso que o Nietzsche é uma figura bastante interessante da gente derrubar a forma como nós pensamos, temos nosso pensamento ocidentalizado, percebem? Mas não estamos falando de Nietzsche, estamos falando ainda dos pré-socráticos, ok? Então, o momento em que há essa passagem, né? Essa passagem do mito ao logos universal, ele acontece mais ou menos no século VII ao século V antes de Cristo. Lembrando que, antes de Cristo, os séculos são contados de trás para frente, ou seja, de ordem decrescente. Depois de Cristo, quando Cristo é crucificado, é, 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 a nossa história começa a ser contada na ordem crescente. Ok, gente? Ficou claro? Então, nós temos aí, do século VII ao século V antes de Cristo, a passagem do logo. Aurora, peraí, Aurora, tu já está me atrapalhando, filha. Peraí, não, tu vai ter que descer. Senão não vou trabalhar. Pronto. Ai, meu Deus. A passagem do Logos, ok? Mito, a passagem do Mitos para o Logos, ok? Fechou, gente? Pegaram a visão? Dúvidas? Estou sentindo vocês muito calados. O Juan não perguntou mais nada. Ok? Então, essa passagem do Logos, que a gente chama aqui, a gente vai chamar aqui carinhosamente. Ó. Então, o que é o Logos, gente? O Logos é assim, mais uma vez, falando aqui, o Logos é a razão universal. Ok? Já vou te dar a palavra, Aline. Universal, ok? Que vai começar a pensar ali, vai começar a pensar a natureza de um outro, a partir da physis, ok? Pode perguntar, Aline, sou todo ouvidos. E a Aline saiu? Ela ia perguntar, só que acabou que ela saiu. Acho que ela precisou sair, acho que é isso que ela queria falar. Bom. Não, caí. Então, assim, o Logos, ele é o processamento, seria um processamento do pensamento com base num fato? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui para simplificar.
a gente está trabalhando aqui os dois, duas formas com que o Logos vai se desenvolvendo através do Ocidente, né? Através do pensamento até chegar nos pré-socráticos, né? E até o nosso momento atual. O Logos, no primeiro momento, ele vamos lá, ele é uma linguagem, ele é quando surge linguagem e pensamento racional dos homens, aqui, claro, falando de humanidade, né? Dos homens, ainda como princípio, né? Como princípio, ok? Pensamento. Aqui no teclado é horrível, tá, gente? Pensamento racional dos homens ainda como princípio, ok? Lembra que eu falei lá no início, que através da consciência da morte, a gente vai desenvolver ali pensamento e tudo mais. E nós temos o Logos universal, que aí, no caso, é linguagem, no caso. Assim, mas entre esses dois pontos, nós temos, a partir daí, nós temos a mitopoética. Poética, né? Mitopoética, né? Que é através de compreender a natureza, compreender as forças da natureza através de divindades antropomórficas, ou seja, divindades semelhantes aos homens, ok? Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista das paixões, né? O mar está agitado porque Netuno está brabo com os pescadores que não ofereceram suas oferendas. Iemanjá apaziguou os mares para que os pescadores não morram afogados. Logo, ela vai prestar um tributo a esses pescadores que lhe ofereçam oferendas e tal. Então, nós temos essa mitopoética para tentar compreender as forças da natureza através de divindades, né? de divindades antropomórficas, ou seja, essas divindades não só estão sujeitas, não só se parecem com os homens, mas também refletem a paixão desses homens, ok? O Logos e a mitopoética são... a mitopoética é a consequência desse Logos, que é uma forma de tentar compreender e ordenar o mundo através de narrativas e da natureza em si. Pois bem, já o Logos, esse Logos universal, né? Esse Logos universal, ele busca a razão, que o Kant vai chamar de razão pura. Mas também aqui nós podemos chamar de razão universal. Essa razão universal, que é uma outra forma de ordenar o mundo através da physis. Ordenar. Esse teclado me irrita, cara. Através do mundo, através da... Aqui, ó. Physis. Ok?
Vou pegar, vou copiar e vou colocar aqui que é mais fácil. Da Physis. Ok? Ok, Aline? Então, assim, gente, para os pré-socráticos, né, o logos quanto razão universal, ela é diferente do princípio da linguagem. Os pré-socráticos, perdão, os pré-socráticos, para os pré-socráticos, né, o logos quanto razão universal, ele é diferente da linguagem mítica, né? A linguagem mítica, porque a razão, ela é um princípio de tentar compreender a arqué, ok? Então, é através dos pré-socráticos que começa a surgir essa ruptura com a mitopoética. Mas, veja, isso não vai acontecer de uma hora para outra, ok? Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso só vai acontecer a partir ainda assim, os pré-socráticos eles ainda vão trabalhar os mitos como os próprios filósofos socráticos vão trabalhar. Por exemplo, se você for pegar Sócrates, você for pegar Platão, você for pegar Aristóteles, em alguma medida eles vão ter que ainda se valer dos mitos para poder justificar a physis, né? Universalizar a physis. Então, de um certo ponto, você ainda vai encontrar nos escritos platônicos referência aos deuses. Mas veja, você vai encontrar críticas também, sobretudo em Platão e posteriormente em Aristóteles, a crítica a essa mitopoética. Não é à toa que eles vão criticar, por exemplo, a poesia, vai criticar o teatro, a tragédia grega, que eles vão, inclusive, dizer que tudo é mímese, tudo é cópia. Eu tratei isso na minha introdução de estética, né? Que, por sinal, na segunda-feira a gente vai retornar isso em aula online. Então, para a gente fechar, já estou fechando aqui a nossa aula de hoje, que é um processo ainda muito extenso, para se chegar a um processo muito longo, e não é só que até hoje, até a própria psicanálise, ela ainda vai se valer ainda dos mitos para poder justificar, alguns problemas da sociedade moderna, né? Então, assim, se entende-se muito ainda que muitos problemas da sociedade moderna e contemporânea, está adoecida, ela ainda tem raízes na mitopoética, na mitologia. Por quê? Porque é o pensamento da infância, é o pensamento do nascedouro da humanidade. É por isso que, de uma forma, ainda que simbólica, que a psicanálise vai se valer, ainda que de uma forma simbólica, a psicanálise vai estudar os comportamentos e a psique humana através dos mitos gregos, né? Você pode questionar isso? Pode. É altamente questionável. Hoje está tentando se entender outras formas de avaliar a psicanálise, porque não se que muito se defende outros pontos de vista, e há muita discussão para isso, né? Mas como é uma ciência muito recente, é normal que isso haja discussões. Bom, acho que eu vou fechar por aqui. Posso tirar da tela? Posso tirar da tela? Vou tirar da tela, para a gente poder fechar essa ideia, fechar essa aula trocando uma ideia. Daqui a uns 5 minutos, 10 a 5 minutos, eu estou fechando a aula, tá? Vou salvar aqui. Estou sem meu HD, eu vou salvar bem aqui, ó. Vou salvar aqui. Salvar. Vou salvar aqui. Vai.
Vou salvar meus documentos, não posso esquecer. Ai, gente, minha rinite está atacando. Desculpa, tá, gente, se eu tô com a minha rinite atacando. Bom, e aí, gente? Agora eu quero que vocês, antes da gente fechar, eu queria que vocês contribuíssem um pouco. Falem aí. A Lívia está falando aqui. Não está na página porque estava escrevendo meu áudio, está ruim. Alguém fala para o Júlio, por favor. Tá, entendi, Lívia, beleza. E aí, o que vocês querem acrescentar à nossa discussão? Certo? O que vocês poderiam colocar? Ou tem ainda alguma dúvida? Falem comigo. Vai lá aí, Bruna, pode falar. Fala aí, querida. Vê se eu compreendi. Existem duas linhas de logos. A primeira linha de logos é o pensamento, né, da questão dos deuses, que eles teriam, seria a questão mais religiosa, né, mais da religiosidade, né? E a segunda seria o logos universal, que usaria mais a razão. Isso. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. A gente entender que o logos como pensa. Oi? A ruptura de um logos para o outro seria a mitopoética, quando cai a mitopoética. Eu diria até que a ruptura de um logos para o outro não é que seria uma ruptura. O logos, a mitopoética, é a consequência do logos quanto pensamento ainda primitivo, né? Quanto pensamento de uma sociedade ainda com uma mentalidade de tentar entender o próprio caos. Porque a mente humana, o caos, ainda é muito caótico quando você está tentando entender o mundo. O que é o entendimento? O que é compreender? Compreender sempre é sinônimo de ordenar o mundo à sua volta, né? Por exemplo, seus filhos, eles através das referências, da forma como você explica a situação para os seus meninos, para as crianças, é uma tentativa. E quando eles fazem perguntas, a pergunta da infantil, ela é uma pergunta puramente genuína, cuja tentativa é tentar entender o mundo, é tentar ordenar o caos. Por exemplo, quando o filho pergunta, já fiz essa pergunta, Black está aqui, tomou até meu fone de ouvido. O que foi, bebezão? Bebezão, você quer? Tu está tentando ordenar o mundo? Tá? Tu está tentando ordenar o mundo ao seu redor, filho? Papai, estou tentando entender o caos. Estou tentando entender a mitopoética. O que acontece? Quando a criança pergunta, pai, mãe, por que as pessoas morrem? É uma pergunta filosoficamente genuína. Quando ela pergunta isso, ela está tentando entender o caos que está instalado ainda na sua subjetividade. Então, ela tenta encontrar compreensão do porquê das coisas. Mãe, por que você separou do pai? Por que o pai separou do pai? Por que você separou da mãe? Quando há essa ruptura de um estado seguro, a gente tende a tentar reordenar o caos. Então, você pega esse princípio do pensamento, ainda no princípio da humanidade, em que existem guerras territoriais de outras espécies de hominídeos que tentam ali tomar. Assistam a Guerra do Fogo, que é muito boa também. E você também está tentando entender por que aqueles raios estão caindo e estão incendiando árvores. Por que o raio matou a sua espécie eletrocutada num campo aberto? Aí você tenta entender por que dentro daquele grupo você teve que deixar para trás um ente que não estava conseguindo acompanhar a caminhada do bando. E quando você deixa para trás, você não presencia a morte. Mas no momento que você começa a presenciar a morte, e essa morte geralmente é muito presenciável, quando você se instala no território e não mais deixa para trás o seu ente, ainda que seja um ente coletivo,
você começa a ficar mais confuso. Pô, peraí, então é assim que acontece? A gente simplesmente apaga e não acorda mais? Então, essa tentativa de ordenar o caos é tentar explicar. Veja, esse Logos ele ainda está se desenvolvendo. Então, para ele começar a compreender, ele precisa criar novas formas de continuidade, porque o impacto da morte já gera uma descontinuidade. Aí vem o vazio existencial. Então, como eu faço, então, para tentar suprir isso? Eu preciso desenvolver mecanismos, explicações, para eu sobreviver não só ao meio ambiente, mas sobreviver ao meu próprio corpo, à minha própria existência. Né? Aí a Lívia está falando aqui, o conceito de logos se refere à busca por uma explicação racional, à lógica para o mundo e seus fenômenos. Sim, o logos primordial é uma explicação racional, é uma tentativa de explicação lógica. O conceito de logos primordial ele é uma tentativa de buscar um entendimento lógico. Ok? Mas a explicação racional é só com logos universal, que é quando os socráticos começam a tentar explicar a partir da physis. Aí que está a charada. Porque, veja, a lógica, a lógica ela não se explica só pela racionalidade. Não no meu entendimento. A lógica, por exemplo, a Aurora, minha cachorrinha, ela faz cálculo para tentar subir no sofá, já que ela é pequena, ela tenta calcular uma distância para que ela não caia. Em alguns momentos ela cai, mas ela fez um cálculo. O Black, por ser grandão, ele já faz isso com mais naturalidade. Mas veja, a lógica, inclusive, no próprio livro, esse livro dos pensadores, vai dizer, inclusive, que a razão ela não é só uma coisa humana. É uma coisa que está em todos os seres. Isso segundo os pré-socráticos. Eu pensei, e eu não vou nem desconstruir isso, mas eu observo, mas na minha visibilidade, no meu entendimento, eu consigo perceber que existe uma lógica grande, que essa lógica que está dos animais é uma lógica que está nas crianças, por exemplo. Uma criança vê o pai e a mãe andando. O bebê ainda não sabe andar. O que ele vai fazer? Ele vai tentar andar. Se ele está vendo, ele cria uma lógica. Peraí, se eles que são minha referência estão andando, e eu estou aqui com essa bunda aqui no chão o tempo todo, eu também posso andar. É intuição, mas é uma intuição lógica. Ok? Ela é muito mais lógica, ela é mais intuitiva do ponto de vista lógico do que qualquer outra coisa. Mas o logos, quanto explicação racional, aí a gente parte da physis. A gente parte, por exemplo, do princípio dos pré-socráticos, da física, que vai tentar, por exemplo, ordenar a arqué, ou seja, ordenar o caos. Aí, nesse ponto, eles não estão mais partindo da mitopoética. Estão partindo, sim, de uma racionalidade que aí a gente vai chamar de teoria. É a teoria. Aí nós temos o logos primordial, que vai dar origem à mitopoética, e depois teremos um logos universal, que está ligado à razão, logo à teoria. Então, os pré-socráticos são os primeiros teóricos da história ocidental. Ok? Consegui explicar para você, Bruna, e para a Lívia? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? A Aline fez assim. Por que, Aline? Não, tô zero dúvidas. Deu para entender, sim. Zero dúvidas? Então, gente, fazendo assim uma recapitulação muito, muito breve, tá? Recapitulando aqui. Então, a gente está falando do surgimento do logos, a mitopoética, depois a explicação da natureza pelo viés dos deuses antropomórficos, que está ainda dentro da mitopoética, né? É um tipo de racionalidade?
mas ainda muito ligada à mitopoética. Depois surge aí a physis, que aí já começa a tornar-se teoria, a partir do surgimento da filosofia como nova forma de investigar a realidade, a partir do caos, e aí começa a se falar da ruptura da mitopoética, e aí a filosofia nasce como uma outra forma de explicar a natureza, né? Os estudos sociais e outros acontecimentos que não seja só pelo meio da ação dos deuses. Aí a gente vai falar também que essa questão da mitopoética muitas vezes esteve ligada a uma questão social que vai ali dar suporte os nobres da aristocracia, que vão dizer que eles que pertencem à linhagem dos deuses, né? Então nós temos aí esse pensamento, que é um pensamento mítico que vai ser superado pelos filósofos. E aí falamos dos dois primeiros filósofos, Tales de Mileto, né? que inaugura uma postura investigativa e que abandona as explicações mitológicas, e aí ele passa a explicar através da physis para tentar entender a arqué, e o Heráclito, né, que vai sugerir que a realidade é ordenada por uma razão universal. Então, o primeiro filósofo vai pegar esse logos, que era primordial, e tentar universalizar ele, né, e aí inaugura-se o pensamento científico, ou epistemológico, como eu mostrei ali, né? Então, o logos, logo, como conectivo, temos logos como razão universal que ordena a realidade, ok? E temos o logos como linguagem de pensamento racional, que é o princípio do pensamento teórico epistemológico. Bom, eu vou fechar aqui. A próxima aula eu vou tentar trazer um pouco mais do mito e a filosofia, embora eu acabei antecipando um pouco isso para vocês, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a vontade dos deuses, vou falar um pouco sobre a areté, que é a virtude guerreira, a Aristói, né, que é a boa descendência nobre, vou falar um pouquinho mais disso, vou falar de ideias aristocráticas, os contos homéricos, e eu vou encerrar essa parte mais do Logos e dos pré-socráticos, e vou tentar ver aí se dá para a gente trabalhar um pouco um pouco da filosofia, do Ubuntu. Eu queria tratar tanta coisa, eu queria trabalhar com vocês a filosofia do Ailton Krenak, que é uma filosofia bastante contemporânea, mas eu não posso deixar de trazer ainda um pouco da história da filosofia, então eu também preciso colocar no meu programa um pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre os mitos, então vou ter que ordenar tudo isso aí, nem sei quantas aulas a gente tem. O Juan falou aqui, professor, o senhor vai dar uma passada no conceito de arqué para cada filósofo pré-socrático? Se for necessário, Juan, se for necessário, porque vamos lá, a gente sabe o princípio de arqué, que é o princípio do caos. É claro que os pré-socráticos eles vão trabalhar sempre o princípio do caos. Eu vou ver se ainda trago aqui alguns filósofos pré-socráticos para a gente ainda tentar... Porque assim, a próxima aula vai ser sobre mitos. Então, inevitavelmente, a gente vai falar sobre os mitos, inevitavelmente, eu vou retornar sobre arqué. Em algum momento a gente vai falar dos filósofos que vão falar sobre arqué. Então, não tem muito o que fugir, tá? E eu vou falar o mito da filosofia grega, depois eu vou ver se eu tento falar de outros filósofos, entendeu? Tem muita coisa bacana. A gente podia falar um pouco da filosofia oriental, mas aí é isso que eu te falo, gente, é sempre um pouco de... A gente tem sempre pouco tempo, né? Sempre pouco tempo. Mas é o que nós temos para hoje. Pelo menos eu dei o que eu tinha que dar hoje, me esforcei pra caramba para tentar trazer isso para vocês. Espero que eu consiga ajudar vocês.
Espero que vocês tenham entendido. Espero que isso tenha dado um upgrade na mente de vocês. E é isso. Vou fechar por aqui, tá? Obrigado aí por vocês que vieram aqui. Obrigado, Aline, Bruna, Lívia. E a Lívia falando aqui, como sempre, uma excelente aula. Pô, obrigado, Lívia, valeu. Eu fico tão exaurido a cada aula, que toda vez que eu termino aulas como essa, isso acontece muito no pré-vestibular. Eu fico tão exaurido, eu dou tanto de mim, eu saio esgotado da aula, me dá um vazio de descontinuidade. Parece, parece brincadeira, mas é verdade. Eu tenho que ficar me preenchendo de outras formas. Eu preciso voltar a ler um livro, preciso assistir um filme, uma série, porque eu me esvazio, me descontinuo toda vez que eu dou tudo de mim. É como se eu estivesse assistindo um filme muito bom, ou lido um livro muito bom, e quando eu fecho a página ou chega na última cena, eu fico triste. Isso faz parte da descontinuidade do ser humano. Muito boa aula mesmo, só fiquei triste por meu áudio estar ruim. Tem nada não, de repente na próxima vai ficar melhor, tá, Lívia? Eu queria muito ter dado essa aula presencialmente, que eu queria ver mais debates, né? Mas como não aconteceu, quem sabe na próxima, né? Pessoal, um beijão para vocês, bom final de semana, tá? E até a próxima, tá? Tchau, beijo no coração de vocês. De nada, obrigado por vocês terem vindo, tá? A Lívia, eu também gosto de debater. Ah, tu não gosta, Lívia? Claro que você gosta. Você é demais. Tchau, pessoal. Deixa eu fechar aqui a gravação.